Prezados alunos, bem-vindos de volta ao nosso curso de Economia Monetária 1 da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares. Nós iremos tratar aqui do conceito de moeda fundamental para a teoria monetária e a literatura que vocês vão poder consultar, que eu sugiro que consultem, é o livro do Mishkin, Moedas, Bancos e Mercados Financeiros. Aqui a gente está dando aula com base na 10ª edição, mas também vários outros livros podem ser utilizados, como por exemplo este livro de Economia Monetária e Financeira, dos autores Fernando Carvalho e colaboradores. Tá? Os capítulos seriam deste livro o capítulo 1, e também iremos tratar brevemente da teoria quantitativa da moeda ao longo dessa aula, né, que está no capítulo 3 desse livro. Então, basicamente, nós iremos falar aqui de conceitos básicos e de questões que envolvem o conceito de moeda, que é um conceito básico para a economia monetária, e iremos fazer aplicações, tanto no ramo da teoria quantitativa, uma aplicação teórica desses conceitos e também uma aplicação prática. Eu vou trazer para vocês alguns resultados econométricos das previsões da teoria quantitativa. Então vamos lá. A moeda é qualquer bem, seja ele a própria moeda que nós conhecemos hoje, tratamos hoje comumente, o papel moeda, seja ela uma mercadoria, o que é aceito em uma economia, em determinada economia, amplamente para a realização de trocas, de transações, para a quitação de dívidas, é moeda. A moeda tem que ser amplamente aceita. Uma grande questão para a moeda é ser aceita pela sociedade. Tá? A moeda corrente do Brasil é o plano real, é o que a gente chama de moeda fiduciária. Por que fiduciária? Porque ela é baseada na confiança dos agentes de que, se você recebe um pagamento em uma determinada quantidade de reais por um serviço prestado, por exemplo, que você vai conseguir utilizar esses mesmos reais para adquirir mais outros bens e serviços. Então, ela é baseada na confiança das pessoas, dos cidadãos brasileiros, de que a moeda vai continuar sendo utilizada e vai continuar sendo aceita. Correto? Então, essa é a definição econômica de moeda. Qualquer coisa, como diz o slide, que seja amplamente aceita para o pagamento de bens e serviços e para a quitação de dívidas. Este conceito indica que a própria moeda é muito mais ampla. O conceito de moeda é muito mais amplo que o conceito de dinheiro circulante. Moeda, ela abrange, além do meio circulante, outras formas de guardarmos valor na economia. Podemos resguardar nossa riqueza e nossa renda em depósitos bancários, em contas poupança, etc. Então, o conceito de moeda ele é muito mais amplo, ele é muito mais amplo que o conceito, que a ideia, que a noção de dinheiro. Moeda é um conceito amplo. O que é definido como moeda pela sociedade vai ser bem sucedido se ela exercer essas 3 funções aqui: ser meio de pagamento, ser unidade de conta e ser reserva de valor. São as 3 funções que a moeda deve desempenhar. O meio de pagamento tem a ver com as transações, trocas de bens e serviços por moeda. Então, a função de meio de pagamento que a moeda exerce, ela é essencial para a economia, porque ela elimina as dificuldades que existiriam se a nossa economia fosse de escambo, de troca direta de mercadoria por mercadoria. A moeda elimina um grande problema que existe nas economias de escambo, de troca direta,
que é a dupla coincidência de interesses, né? O fato de que uma pessoa precisa trocar o produto A pelo produto B e a outra pessoa, coincidentemente, tem esse produto B para trocar pelo produto A. Na economia monetária, esse problema não existe. Você pode ter o produto A, vendê-lo por moeda e com essa moeda adquirir um outro produto B. Você não precisa da pessoa que quer exatamente trocar o seu A pelo B ou B pelo A, correto? Isso é essencial para dinamização econômica, dinamização das atividades e favorece grandemente a especialização dos agentes econômicos, correto? Como você não tem que ter diversos produtos para trocar por outros diversos produtos, você pode se especializar na produção daquilo que você faz de melhor para conseguir muito retorno com essa atividade e com esse recurso adquirir diversos outros bens e serviços. Então, a função de meio de pagamento da moeda aumenta enormemente a eficiência do sistema econômico como um todo. A outra função da moeda é ser unidade de conta. Todos os preços da economia são cotados em moeda. A moeda é a unidade de conta. Um leite custa R$ 3,50, R$ 4,00. Um carro, R$ 40 mil. Um apartamento, R$ 300 mil. Todos esses bens e serviços estão cotados em reais, no caso do Brasil. Isso também facilita o funcionamento da economia, porque você vai ter preços cotados na moeda, você vai ter muito mais capacidade de fazer comparações racionais de valor, né? Como o preço da banana vai estar cotado em reais, o preço da maçã vai estar cotado em reais, o preço do leite e de diversos outros bens dentro do supermercado, por exemplo, você vai conseguir calcular preços relativos mais facilmente e descobrir aquilo que está relativamente mais barato ou mais caro, né? Então, isso aumenta, inclusive, o bem-estar, né? Essa propriedade da moeda facilita proporciona até o aumento do bem-estar da economia, porque os agentes vão ter mais facilidade para tomarem decisões que maximizam, né, a sua utilidade. Então, a terceira função é ser reserva de valor. O que é ser reserva de valor? Nós utilizamos também a moeda para guardar valor ao longo do tempo, né? A moeda tem essa função também, né? É um ativo líquido, né? Mas que, tendo um valor estável, você pode deixar recursos na forma de moeda para escolher, por exemplo, comprar no momento oportuno, correto? Qual que é o custo que incorremos em utilizar a moeda, né, para fazer esse tipo de deferimento, né? Temos o custo que a moeda ela tem um custo de oportunidade, né? Você poderia estar ganhando taxas de juros, né, ganhando algum recurso aplicando em títulos, por exemplo, e também você perde se a economia tem uma inflação, né? Contudo, nós ponderamos, correto, esses custos, custo de oportunidade, seja ele advindo de uma taxa de juros que se perde, seja ele advindo da pressão inflacionária, com o benefício que é a liquidez. A moeda é o ativo mais líquido, né? Qual que é a definição de liquidez? É a velocidade com que nós transformamos determinado ativo em moeda, tá? A facilidade que nós transformamos determinado ativo em moeda. Por exemplo, um apartamento, um carro é muito pouco líquido. Você custa vender esses bens, a menos que você aceite uma redução drástica no preço. Mas se você for vender por um valor que você considera justo, muito provavelmente você vai ter dificuldade para vender esses bens com rapidez, né? Então a moeda não, a moeda é o próprio meio circulante, né? A moeda é o ativo mais líquido de todos. Essa liquidez é um serviço que a moeda presta, correto?
Professor, aí essas funções elas são mantidas mesmo em um ambiente de alta inflação, etc? Olha, não. A reserva de valor é a primeira função que se perde no ambiente de aceleração inflacionária. O custo inflacionário, né, o risco inflacionário fica muito alto. Então as pessoas vão passar cada vez mais a fugir da moeda, nesse sentido. Não utilizar a moeda como reserva de valor. Em ambientes de aceleração inflacionária drástica, como nós tivemos no Brasil na década de 80, você tem até a deterioração da propriedade de unidade de conta, correto? Por quê? Nós vimos que a propriedade de unidade de conta tem a ver com a cotação dos valores em moeda, que facilita o cálculo de preços relativos. Em ambientes altamente inflacionários, você tem uma dificuldade de alinhamento de preços relativos. Em geral, os governos lançam mão de alguma forma de congelamento, então você tem um descompasso, um descasamento de preços, o que dificulta você calcular o que está barato ou caro. Então, a função de unidade de conta também se perde em um ambiente de drástica aceleração inflacionária. Se esse movimento de elevação inflacionária fica realmente problemático, como nós temos agora em alguns países, né, passando por isso, exemplo mais próximo regionalmente do nosso país é a própria Venezuela, está passando por uma inflação muito alta, você começa a ter problemas de aceitação da moeda até como meio de pagamento. Mesmo que o governo obrigue, né, por regra, por força de lei, que aquela moeda seja utilizada nas transações dentro de determinada região, informalmente, né, os agentes podem passar a utilizar outros ativos, como por exemplo a moeda estável, né? Aí você tem uma dolarização informal da economia. Certo? Então, a inflação, quando ela se torna um problema muito grave, ela corrói as funções da moeda. E aquela moeda acaba sendo abandonada pelo público. Correto? Isso aconteceu no Brasil na década de 80. Que nós mudamos o padrão monetário de 5 a 6, 7 vezes. Tá? Passamos por cruzado, cruzado novo, cruzeiro real, etc. Né? Qual era o motivo disso? A inflação elevada da década de 80 no Brasil. Principalmente na segunda metade da década de 80 em diante. Entre 87 e 94, nós tivemos um problema inflacionário muito grave no país. Continuando, né? Evolução do sistema de pagamento. Olha, hoje nós estamos acostumados, né, a utilizar o papel moeda, a moeda fiduciária, como moeda, mas isso nem sempre foi assim, né? Nós temos historicamente que as mercadorias foram, em grande parte da nossa história, a principal moeda, né, utilizada. A gente já teve de gado a sal, né, a trigo, a fumo, né, sendo utilizado como moeda, correto? Mais modernamente, em seguida fomos passando meio que unissonamente aí né, no mundo inteiro para as moedas metálicas. Né? As moedas metálicas foram então substituídas aí já no século 18, 19, você já começa, né, a utilizar o papel moeda, né, que hoje é a forma mais utilizada, né, a forma amplamente utilizada de moeda no mundo. Mas as inovações não param, né? Nós temos inovações financeiras ocorrendo a todo momento. Então, hoje nós temos, além das moedas nacionais, as moedas utilizadas por cada país, a gente tem as moedas eletrônicas, né, os bitcoins, entre outros. Nós temos moedas eletrônicas sendo propostas aí, tanto por governos, né? O Banco Central Brasileiro está estudando uma forma de criar uma moeda eletrônica para facilitar transações
e facilitar a implementação da política monetária do Brasil, no Brasil e do Brasil para o mundo, né? Nós temos a proposta, por exemplo, de uma moeda digital, uma moeda eletrônica, do próprio Facebook, né? Então, qual que é o problema, né? Quais são as questões que aparecem? Quando essas moedas ganham força, dependendo da relevância que elas assumem, você pode perder, inclusive, a capacidade de implementar a política monetária dentro de um país, correto? Se a gente tem uma moeda eletrônica que é forte e amplamente aceita, qual seria, por exemplo, a força de um banco central do Brasil ou de qualquer outro país de intervir na condução da sua economia quando a moeda não é utilizada, quando a moeda não é o principal ativo utilizado para transações, né? Como você pode provocar intervenções nas taxas de juros, né? Restrições na quantidade de moedas em circulação, que são basicamente os instrumentos da política monetária, né? Mas aquela moeda não ser relevante. Então os bancos centrais estão atentos a esse tipo de inovação e eles estão também com uma preocupação, né? Uma correta preocupação com o que isso pode trazer para as economias, tá? Então nós temos hoje muitas inovações financeiras que partiram dos bancos e de diversos outros ramos, seja do governo, seja do setor privado, que são utilizadas aí também, né, em conjunção com o papel moeda, né? Vamos prosseguir. Bom, então nós já vimos que o conceito de moeda nos diz que moeda é tudo aquilo que é aceito para pagamento de bens, taxas de dívida. Ok. Nós somos agora economistas preocupados em implementar a política monetária e nós precisamos saber qual o melhor indicador da liquidez da economia. Devemos medir a moeda, por exemplo, a política monetária, por exemplo, simplesmente pelo papel moeda em circulação? Não me parece a melhor forma, né? Você pode, por exemplo, andar, né, ou manter pouquíssima fração, né, da sua renda como moeda e utilizar, por exemplo, os bancos para manter, né, o restante dos seus recursos. Então, por que não considerar como a moeda da economia também os depósitos, né, em instituições bancárias? Correto? Então, qual que é a ideia de mensurar moeda no nível mais geral? É nós termos uma medida de moeda que seja relevante para a economia, para que nós possamos intervir sobre ela, se for o caso, e gerar os efeitos desejados. Implementar a política monetária, por exemplo. Para implementar a política monetária, nós precisamos ter noção de liquidez. Qual que é o índice, qual que é o melhor indicador de liquidez, portanto? Os bancos centrais, então, eles criaram, tá, formas de medir a moeda, de medir o conceito moeda empiricamente. Qual que é a grande questão, pessoal, desses conceitos empíricos de moeda, dessas formas empíricas de mensurar a moeda? Você tem vários indicadores, tá, que vão agregando ativos financeiros, tá? Por isso, daí esse nome é agregados monetários também. Você agrega ativos financeiros que são bastante líquidos em geral, tá? Ativos líquidos, mas que têm um grau de liquidez crescente. Quanto mais líquido, mais próximo de moeda, quanto menos líquido, mais ampla fica a definição de moeda, ela vai talvez perdendo ali substância, digamos assim. Então, um conceito muito utilizado de moeda é o que a gente chama de M1. Né? Nós temos a base monetária. Qual que é a base monetária? Papel moeda em poder do público, basicamente, mais as reservas bancárias. Isso forma o que a gente chama de passivo monetário, né, da economia. Vamos entender por que em breve no curso. Mas basicamente porque esses dois lançamentos vão constituir boa parte do passivo do Banco Central.
tá? Quando nós formos analisar a, a estrutura do balanço do Banco Central, do balanço patrimonial do Banco Central, nós vamos entender melhor esses lançamentos. É claro, acabamos de dizer, né? Só papel moeda em poder do público não é uma medida muito significativa de moeda. As pessoas deixam grande parte de seus recursos depositados em bancos. Então, os bancos centrais propuseram também a medida M1, que é basicamente papel moeda em poder do público e os saldos depositados nos bancos comerciais. Correto? Basicamente isso é o M1. Em regra geral agora, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó, o M1 vai pegar os ativos altamente líquidos, tá, da economia, tanto os que estão em posse do público, quanto os que estão em posse dos bancos. Agora nós vamos, nos conceitos adicionais, nós vamos adicionar novos ativos financeiros que são líquidos, mas nem tanto, digamos assim. Por exemplo, em geral, o M2 ele vai trazer quem? Vamos ver aqui, ó. Em geral, o M2 é o M1, né? Inclui-se o M1. Além dele, depósitos de pequenas denominações, tá? Pequenos depósitos em contas de poupança. Por quê? Depósitos de pequenas denominações? Porque os agentes podem considerar aqueles depósitos não como riqueza, mas como uma forma de se resguardar, né, do custo de manter moeda sem ter que adquirir um ativo muito que não seja líquido, né? Então os agentes vão fazer esse cálculo, olha, não vou gastar esse recurso agora, vou deixar ali na poupança, mas é um recurso que daqui a pouquinho eu já vou resgatar ele e isso pode ser considerado como moeda para o agente, né? E para a economia como um todo. No M3, né, que é uma medida ainda uma medida adicional, né, um passo à frente do M2, você vai ter, além do M2, que inclui o M1, então essas medidas vão sendo agregadas, né, um somatório cada vez mais amplo de ativos. No M2 você vai incluir depósitos a prazo de valores mais elevados, tá? Entre outras contas, por exemplo, saldos em alguns fundos de investimento de curto prazo, fundos de investimento que investem em ativos de curto prazo, correto? No M4, normalmente você inclui, além dessas contas, o valor, né, monetário dos títulos do Tesouro de curto prazo. Né? Por quê? Esses títulos eles são facilmente transacionados e convertidos em moeda pelo público. Então, em algumas situações, pode ser que vale a pena a gente considerar esses títulos também como uma medida de liquidez. Tá? Né? No Brasil, nós temos aí esses indicadores financeiros com os principais considerados pelo Banco Central. Vocês vão achar nesta nota técnica que eu estou destacando, nota técnica disponível, tá, para qualquer cidadão, só buscar no Google. Vocês vão ter uma análise bastante detalhada, tá, de como o Banco Central encara os agregados monetários do Brasil, o Banco Central brasileiro. E nós temos lá que os principais, né, agregados considerados são quem? Vamos ver aqui. Moeda em poder do público e depósitos à vista. Constitui o M1. Tá? Depósitos em contas poupança e outras contas a prazo. Né? Vão constituir uma boa medida do M2. Em seguida você tem os títulos emitidos por instituições depositárias, exceto ações, correto? Esses títulos aí podem, inclusive, né, incluem CDBs, RDBs, que são facilmente convertidos em moeda também. Você vai ter também no M3, além desses títulos, as cotas dos fundos de investimento, nós citamos. Então é como se aqui nós tivéssemos, cadê? Só um minutinho. Aqui nós tivéssemos o M1, né? Só um minutinho, desculpa. Aqui o M1.
aqui nós temos o M2, a ideia do M2. Esses dois aqui somados ao M2 vão constituir o M3 na visão do Banco Central brasileiro. E por fim o M4 vai somar a esses ativos anteriores os títulos públicos. Tá? Essa é basicamente a classificação do Banco Central do Brasil. Nos Estados Unidos nós temos os saldos de M1 e M2 para 2011 discriminados aqui. A gente tem o M1 totalizando aí quase 2 trilhões, né? Enquanto que o M2 totaliza muito mais que isso, 9 trilhões de dólares, basicamente. Correto? Por que nós temos, então, todas essas medidas, pessoal, de moeda? Os bancos centrais criam essas medidas porque, na verdade, nós não sabemos exatamente qual é a melhor medida e nem se é possível termos uma medida que seja considerada a melhor. Então, você tem a criação de algumas medidas, né, de possibilidades que podem ser utilizadas aí na implementação de política, e não necessariamente uma medida de moeda ela vai ser superior à outra em todos os cenários, em todos os contextos. Né? Você tem que ter uma noção de qual que é a moeda relevante da economia. Então você tem algumas opções, né, disponíveis e você vai tentar utilizar elas para explicar, né, tentar considerá-las para explicar para entender os efeitos da política monetária. Se a gente tivesse uma definição perfeita de moeda, ia ser muito simples, a nossa vida ia estar simplificada, né, extremamente simplificada. Porque, né, nós poderíamos apenas utilizar esse conceito. Olha, vamos analisar a política monetária. Se o Banco Central mexe nessa medida mágica, o que acontece com a taxa de juros? Né? O que acontece com a inflação? Mas isso não acontece na prática, a gente não tem essa medida mágica na prática, então nós temos que ter opções, né? Opções para analisar. E a gente tem que fazer uma análise prévia, se a gente for trabalhar com agregados monetários, a gente tem que ter uma análise prévia de quão bom aquele agregado é, quão relevante ele é para explicar a liquidez da economia. Né? Ele se liga bem aos preços, ele se liga bem às taxas de juros, correto? Principalmente ao nível de preços e ao nível da atividade econômica, que são os principais objetivos da política monetária, né? Produção e inflação, correto? Então os agregados têm que estar atrelados a os agregados monetários têm que estar atrelados a esses outros agregados econômicos para eles serem importantes, para eles terem significância, né, para a análise econômica. Então a grande dificuldade é isso, encontrar para um contexto qual que é o agregado de moeda, o agregado monetário relevante. Isso é difícil. O melhor agregado, o agregado mais relevante, pode mudar no contexto, dependendo do contexto que você está analisando. E não necessariamente também nós temos que os agregados fornecidos pelos bancos centrais são conceitualmente corretos. Né? Isso é uma proposta metodológica do Banco Central. Nós temos críticos, por exemplo, William Barnett, que é um autor, um professor norte-americano, que ele critica, por exemplo, o Banco Central norte-americano por ter utilizado medidas ruins de agregados monetários na crise financeira de 2008. Esses agregados mal calculados deram uma noção de liquidez mais restrita do que a liquidez na época. Era como se os agregados dissessem para o Banco Central que a economia estava menos líquida do que ela estava na prática. Então o Banco Central continuou ampliando a oferta de moeda e isso acabou gerando os problemas da crise financeira. Não, essa é a explicação do Barnett, né? Mas a questão de se calcular bem os agregados monetários ela é muito discutida na academia, né? Pelos teóricos econômicos. E se a gente tivesse pelo menos o resultado de que os agregados monetários caminham juntos no tempo, isso já facilitaria a nossa vida, porque nós teríamos agregados que têm a mesma tendência. Então,
as variações iriam ser explicadas mais ou menos bem por qualquer agregado, né? Mas a gente vê, por exemplo, essa figura, que mesmo, né, são agregados monetários para os Estados Unidos, o M1 e o M2, e eles não caminham conjuntamente no tempo. Você tem que, neste primeiro período aqui, até com uma boa correlação temporal, né, sobe, né, a série do M1, deixa eu lembrar aqui o M1 azulzinho, né, a série do M1 sobe junto com a do M2. A partir aqui da década de 80, você já vê que nós temos vários períodos em que o M1 está crescendo, enquanto o M2 está diminuindo, ó. Crescendo, diminuindo. Aqui você tem outro período em que a taxa de crescimento do M2 cai, né, enquanto a taxa de crescimento do M1 está alta. Aqui mais uma vez, ó, cai o M1, mas aqui subiu o M2. Isso gera um dificultador, né? Aí gera uma questão de escolha, nós temos que escolher se utilizamos o M1 ou se utilizamos o M2, não dá para utilizar qualquer um deles, correto? Na análise de política econômica. A mesma coisa acontece com o Brasil, pessoal. Construir uma figura parecida com essa, com os dados brasileiros, correto? E nós temos uma situação muito parecida. Olha aqui, por exemplo, no início de 99. Até que logo após 1999, desconsiderando esse primeiro período aqui, até que aqui nesse período você tem uma boa correlação temporal dos dois agregados, do M1 e do M2, correto? Mas a partir do ano de 2008, a partir desse ano aqui, você vê que o comportamento dos dois agregados já fica quase que inversamente relacionado. Então, novamente, nós temos uma questão de escolha aqui. No fim, aqui já a partir de 2016, você tem novamente um período de maior aproximação das duas séries, correto? Então, não é simples. Quando a gente está fazendo um trabalho empírico, analisando os efeitos da moeda na economia, por exemplo, a resposta de qual agregado utilizar não é simples. E ela é muito importante. Então, nós temos que analisar para o determinado período que nós vamos estudar, digamos, se você está fazendo uma pesquisa, você vai analisar um determinado período, você tem que escolher bem o agregado monetário se você estiver estudando o problema na ótica de política monetária. Você tem que analisar qual agregado monetário se associa mais aos demais agregados macroeconômicos naquele período específico que você vai analisar. Então, é uma forma de contornar esse problema. Eu vou encerrar aqui agora, pessoal, essa primeira parte do vídeo, tá? E vamos depois já fazer um outro vídeo mais curto, tratando da teoria quantitativa da moeda, né? Que está intrinsecamente, né, intimamente relacionada com o conceito de agregado monetário. Então, isso a gente fica no próximo vídeo, a gente traz essa discussão, vai ser mais breve, inclusive, que essa. Muito obrigado, bons estudos. A sugestão de leitura para vocês vai ser o capítulo 3, tá? Do livro do Mishkin. Quem não tiver o livro do Mishkin vai fazer uma leitura dos capítulos, do capítulo 1 do livro do Carvalho. Economia monetária e financeira. Até mais, pessoal. Fiquem bem.